Seja bem-vindo à nossa última aula desse módulo e gostaria de iniciá-la com um poema de Madre Teresa de Calcutá, assim mesmo. O coaching, com programação neurolinguística, significa ajudar as pessoas. Ao pé da letra, coach quer dizer treinador, aquele que atua encorajando ou motivando o outro, que pode ser um aluno, um cliente, um colaborador, um grupo, um time, uma equipe. O coach procura transmitir-lhe capacidades ou técnicas que melhorem as capacidades profissionais e pessoais do indivíduo, visando a satisfação de objetivos definidos por ambos, considerando ideias como a de que um simples fato de compartilhar pensamentos, ideias que estão soltos e poder organizá-los, transformando em uma meta desafiante como um plano de ação, que pode levar a concretizar antigos planos e sonhos. O coach pedagógico é uma abordagem educativa de desenvolvimento humano que tem como objetivo conduzir pessoas a maximizar seus resultados com base na otimização de seus próprios recursos. Antes mesmo do nascimento, o cérebro está praticamente formado, produzindo espantosos 250 mil novos neurônios por minuto. Até pouco tempo, acreditava-se que ao nascermos, nosso cérebro aprenderia coisas novas, mas não ganharia novos neurônios. Hoje, porém, sabemos que o cérebro muda diariamente, a cada memória nele armazenada. Isso acontece por um processo conhecido como neuroplasticidade, que inclui uma remodelação dos dendritos, a formação de novas sinapses, a proliferação de axônios e, conforme pesquisas mais recentes, a neurogênese, o processo de nascimento de novos neurônios ao longo da vida. Falando em cérebro, como funciona o nosso cérebro? Recebemos informações do mundo através dos 5 sentidos: visual, auditivo, gustativo, olfativo e o tátil. Ocorre que a informação recebida precisa ser processada internamente, precisa ser representada e este processo é individual, personalizado, o que equivale a dizer que 2 indivíduos representarão um mesmo fato de formas diferentes. Os eventos externos são fatos, comportamentos de outras pessoas. Qualquer estímulo externo, que pode ser captado pelos seus sentidos, visão, audição, tato, olfato ou gustação. No processamento interno, nós temos a omissão. São situações em que damos maior ênfase ao que percebemos como mais importante. Por exemplo, quando estamos absorvidos numa conversa com um amigo,
não percebemos as outras pessoas que estão à nossa volta. Muitas das vezes, quando você na sala de aula está explicando uma matéria importante, determinados alunos estão viajando. Ou seja, omitem informações passadas por você fixando o pensamento, por exemplo, na namorada, num filme, numa comida. Distorção. Todos distorcem informações. Mas isto não pode ser considerado bom ou ruim. Distorcemos informações quando confundimos uma pessoa desconhecida com aquela que estávamos ansiosos por encontrar. Quando sentimos sintomas complicados e depois de ir ao médico, ele nos informa de que não é nada grave e o sintoma desaparece. Quando aquela pessoa especial marcou um encontro com você e se atrasou, o que teria acontecido? Acidente? Esquecimento? Rejeição? Ou simplesmente trânsito difícil? Aí nós temos agora a generalização. A generalização é a base para as nossas crenças. Dirigimos um carro com segurança, pensando, ouvindo música, observando a paisagem, sem que tenhamos de analisar cada etapa. É comum generalizarmos situações como: não adianta aquela turma, é impossível, ninguém me ouve no trabalho, aquele moço não tem jeito. Crenças e valores. Aquilo que acreditamos, quer seja sobre nós, sobre os outros ou sobre o mundo, as crenças aparecem com base em experiências que vemos e como consequência da forma pela qual percebemos algum fato específico. Se você acreditar que não é bom o suficiente para desenvolver um determinado trabalho, com certeza não será. Os valores estão associados às crenças quando consideramos alguma coisa ou algum comportamento certo ou errado. Objetivos. Tudo que planejamos tem em vista um objetivo, que determinará os valores, decisões e ações. Você pode traçar objetivos que necessitarão de minutos para serem realizados, como, por exemplo, o que farei hoje à noite, ou aqueles que concretizarão daqui a 5 anos. Estado interno. É o estado emocional num dado momento. Ele determina se você experimenta alegria, tristeza, excitação, satisfação, etc. Após analisarmos os processos através dos quais as informações são representadas, podemos entender melhor por que dois indivíduos representam o mesmo fato de formas diferentes e também porque o mapa não é o território que representa. Nós sempre reagiremos às representações que fazemos das coisas, aos mapas, e nunca às coisas propriamente ditas. Convido você a tomar qualquer experiência de que goste, como, por exemplo, saborear um determinado tipo de alimento. Analisando minuciosamente porque gosta desse alimento, verá que gosta dele porque faz imagens que são atraentes, enfatizando a cor, o brilho, incluindo talvez a sensação da consistência, do contato do alimento com a boca, o cheiro, e possivelmente associando tudo isso a emoções como felicidade, aconchego, alegria, festa, etc. Tudo isto, imagem, associações com alegria, é representação. É da representação que você gosta e não propriamente do alimento. Você já deve ter observado que enquanto você adora um alimento, outras pessoas o detestam. A representação que elas têm do alimento em questão é bem diferente da sua. E se elas aprenderem a representá-lo da mesma maneira que você, passará a gostar dele. Não é por acaso que as propagandas exploram estes aspectos em larga escala. Em geral, elas contêm apelos aos 5 sentidos e uma ou mais associações a sentimentos de paz, sucesso, felicidade, entre outros. Nós aprendemos por repetição e rapidez. Portanto, uma associação feita rapidamente e repetidas vezes, como é o caso da propaganda,
tende a se estabelecer em nosso sistema neurológico. Trata-se de um condicionamento. O que disse acima também se aplica às experiências marcantes em nossas vidas, capazes de influenciar nossa autoimagem. Tomemos, por exemplo, o caso de duas crianças ridicularizadas na escola por terem errado o exercício na lousa. A primeira associa a experiência a uma grande carga de emoção, vergonha, humilhação, incapacidade, representando a situação à sua maneira, talvez com grandes imagens dos colegas rindo, com o som de suas gargalhadas mais alto do que o som do ouvido na realidade. Já a outra criança talvez nem se lembre do fato depois de um certo tempo e não lhe atribua maior importância. O que faz a diferença aqui é a maneira através da qual cada criança representa a situação, o tipo de etiqueta que colocam a organizar em seu arquivo de lembranças. Como já dissemos, é a representação que reagimos e não a situação ao fato real. E na representação, entre os processos de omissão, distorção e generalização. Portanto, é provável que a primeira criança tenha omitido dados da experiência, tenha distorcido outros e que ela generalize o ocorrido a todas as situações que envolvam os mesmos elementos, situações em que se expõe a opinião alheia. Como fazemos para nos sentirmos felizes? Como fazemos para nos sentirmos deprimidos? Temos uma estratégia interna que nos conduz a esses estados. Mapeando essas estratégias, podemos utilizá-las de maneira consciente a nosso favor ou transformá-las caso seja conveniente. O trabalho é programar um caminho para se atingir o objetivo ou estado desejado. Este caminho passa pela vontade, acreditar que é possível, pela capacidade. Você é capaz de alcançá-lo? Pelo merecimento. Você merece alcançar todos os objetivos que você quer? Todos nós temos, em nossa história de vida, muitas experiências com riquezas de recursos que podem ser utilizadas ao nosso favor, já que nos permitem saber como funcionamos e nos ensinam como escolher o melhor para nós, através das nossas experiências já vividas, utilizando os nossos próprios recursos. O coach é o papel que se assume quando se compromete a apoiar alguém a atingir um determinado resultado. O processo de coach propõe-se a ser uma relação de parceria que permite o verdadeiro potencial das pessoas ser revelado e melhorar substancialmente o resultado alcançado por elas. Coaching é um processo de alto impacto na produtividade, ajuda no aprendizado e crescimento individual e da equipe. Ambos criam um ambiente chamado de organizações que aprendem, criando vínculos entre pessoas, compromisso com resultados e com autodesenvolvimento. O coach pedagógico trata os aspectos humanos, planeja o futuro, oferece recursos, tira limitações e, principalmente, encoraja e desafia a pessoa para obter mais dela mesma e conquistar realizações. O coach pedagógico é um processo que utiliza instrumentos e orienta o indivíduo a transformar intenções em ações que geram resultados e transformar sonhos e possibilidades em realidade. Este processo ajuda o indivíduo a desenvolver as habilidades, as competências e as potencialidades, tornando-o mais eficiente, seguro e pronto para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e dos relacionamentos pessoais e familiares. Através de uma metodologia específica, programada aproximadamente para 10 a 30 sessões, mais ou menos 8 meses, o indivíduo define seus objetivos e resultados desejados, alinha valores, potencializa recursos, remove obstáculos, modela e implementa estratégias de sucesso. O método do coaching pedagógico é constituído por entrevistas, registros, ferramentas e atividades que constituem os instrumentos facilitadores utilizados nas sessões. Quer experimentar? Estou à disposição e entre em contato comigo. Um grande abraço e muito obrigada.